Olá a todos, este é o canal Reveal e vamos direto ao assunto porque nós temos muitos temas para tratar. O principal deles talvez seja esta escultura de 12 mil anos, que é uma prova, na minha opinião, e se você é um pouco mais cético, é pelo menos um forte indício de que a história que nos é contada não é verdadeira ou não é totalmente verdadeira. Isso aqui se trata de uma escultura rupestre de 12 mil anos de idade. Nós já vamos falar sobre isso. Já vamos falar sobre os hieroglifos ou hieróglifos, né, de 5 mil anos ou supostamente 5 mil anos encontrados na Austrália, mas antes disso vamos passar rapidamente sobre outros temas aí que a gente tem que sempre dar uma reforçada com vocês, como por exemplo a questão de que alguns pesquisadores estão reforçando aqueles discursos de Elon Musk e tantos outros, que é dizer que será impossível controlar uma inteligência artificial super inteligente. Não vamos perder muito tempo nisso, é só mais uma opinião que vai de acordo com aquilo que também é nossa opinião, mas eu trago isso aqui conjugado com essa informação. Você tem um PlayStation 5 em sua casa? Bom, saiba que muitos dos seus dados estão sendo coletados nesse exato momento, segundo o site Analytic Insight, através do PlayStation 5. Aí você imagina esses dados de posse futuramente de uma inteligência artificial. A Sony basicamente afirma que o PlayStation 5 coleta dados sobre seus usuários em um modo padrão, que potencialmente pode incluir todos os pequenos detalhes sobre você, desde seu endereço IP, para quem não sabe, endereço IP é o endereço da máquina, que identifica aonde você está utilizando a máquina, né? Qual a máquina é, até os vídeos e outros conteúdos que você baixa, os jogos que você gosta e quais influenciadores você segue, junto com a hora e data de suas atividades. Então, até um simples videogame, como a gente sempre vem dizendo, tudo aquilo que é smart, ou seja, tudo aquilo que envia informações, ou melhor, que recebe informações, atualmente também está enviando. Então, até um simples videogame já se tornou um espião dentro de sua casa, conjugado com todos os outros aparelhos que você possui, como, por exemplo, potencialmente o celular, potencialmente uma Alexa da vida e daí por diante. As pessoas estão se cercando desses protótipos de inteligência artificial que, segundo muitos de nós, né, um dia se tornarão incontroláveis e implacáveis. Por mais assustador que pareça, existem apenas algumas maneiras pelas quais você pode diminuir a intervenção indesejada da Sony em sua vida. Além disso, não é apenas a Sony. Quase todas as grandes empresas de tecnologia estão secretamente espionando seus clientes. Vocês lembram aquele escândalo daquela televisão Smart, cuja marca não me recordo mais, quem lembra, por favor, escreva nos comentários, que foi descoberta também espionando as pessoas dentro de suas casas. Nos últimos 2 anos, os usuários finais de algumas das grandes empresas de tecnologia reclamaram que seus provedores de serviço os monitoram para suas próprias necessidades, mas há pouco que eles possam fazer para impedir isso. A coleta de dados expandiu seu território e empresas, grandes e pequenas, estão vendendo suas informações para anunciantes e gigantes da tecnologia. É aquela história, às vezes eles já sabem mais a respeito de você do que você mesmo, porque através de estudos psicológicos, né, eles conseguem entender você através do seu comportamento. Então nós estamos, como a gente costuma utilizar aquele exemplo, fornecendo todo o mapeamento do nosso território para o inimigo, de forma gratuita. Num primeiro momento nós abrimos o nosso país para qualquer tipo de escrutínio, depois abrimos as nossas casas agora no tempo da tecnologia smart e em um último momento as pessoas vão acabar, e já estão fazendo uma ou outra, né, abrindo o escrutínio do seu próprio DNA, o último território não conquistado, que é o pó do corpo humano. Conhecendo suas fraquezas, suas imunidades, faltas de imunidade, então o organismo humano estará exposto a qualquer tipo de ataque. E isso, inclusive, nos leva a essa matéria aqui, que é mais uma matéria que as pessoas estão mandando agora, que elas estão começando a prestar atenção nos perigos do fungo e como os fungos podem ser utilizados, conjugados com toda essa tecnologia que está vindo aí, de inteligência artificial, de conexão cérebro-máquina e etc.
Então eu agradeço a todos os que têm enviado os vídeos aí para a gente, né? A matéria diz o seguinte: fungo pode mudar de forma para entrar no cérebro humano. Um fungo capaz de mudar sua forma para se alojar no cérebro humano acaba de ser analisado por cientistas. Conhecido como Cryptococcus neoformans, ele se adapta para passar através da barreira hematoencefálica, uma camada de proteção usada para manter patógenos fora do cérebro, de acordo com um artigo publicado no periódico Cell Host and Microbe. Pessoal, eu já falei para vocês que eles projetaram microbots para fazer isso, para atravessar a barreira hematoencefálica. O nosso cérebro é tão importante que o nosso criador criou uma barreira especial para impedir que certos elementos prejudiciais ingressassem em nosso cérebro. Por mais que uma ou outra pessoa às vezes acabe tendo o acesso desse tão importante órgão prejudicado, né, como por exemplo através da toxoplasmose e outros elementos, há uma barreira especial. Mas o ser humano está abrindo inclusive essa barreira, abrindo essa fronteira para os nanobots e também agora para esse tipo de fungo especial. Será que realmente são fungos ou são elementos aí que estão sendo criados artificialmente? Ele disse, a Jessica Brown, patologista da Universidade de Utah e coautora do artigo, disse o seguinte: as mudanças pelas quais ele, no caso o fungo, passa quando entra pela primeira vez no corpo são muito incríveis e ainda estamos tentando entendê-lo. Como é que ele faz essa metamorfose? É quase como que trocando a casaca, né, para entrar, como se fosse parte do próprio cérebro, né? Segundo Brown, os fungos podem ser encontrados na natureza, vivendo em madeira podre ou em fezes de pássaros. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Flagelos, se inalado, esse fungo pode infectar os pulmões e outros órgãos, incluindo o cérebro, levando a meningite criptocóxica. Então, pessoal, muito cuidado com esses bolores, fungos, paredes que têm bolor, têm de ser limpas constantemente. Lugares, casas com umidade, as pessoas não imaginam o quanto isso é prejudicial. Aqueles pelinhos que nascem nas paredes, nos fungos, na madeira, né? Principalmente quem tem rodapé de madeira numa casa muito úmida, verifique se não está nascendo nenhum tipo de fungo, porque esses fungos eles têm uma tecnologia, entre aspas, própria, em que eles, não sei se vocês já viram, a gente já falou sobre isso aqui no canal, em que eles criam quase como que foguetes naturais, onde eles criam uma pressão muito grande dentro do fungo e eles expelem de repente, lançando ele a alturas muito grandes, e as pessoas podem acabar inalando, né? Então, essa questão da higiene aí contra esses fungos é muito importante. Mas o que eu tenho insistido em trazer a questão do fungo para vocês é porque, na minha opinião, essa tal de ciência aí vai acabar utilizando esses fungos em conjunto com a tecnologia para essa questão de interferência na capacidade cerebral das pessoas. Penso que até já estão fazendo, embora a gente tenha de aguardar para trazer uma prova definitiva aqui para vocês. Mas vamos àquilo que seria o assunto principal aqui do vídeo. Dentro da região de Konkan, no leste de Maharashtra, localizada no oeste da Índia, não sei se falei certo isso aqui, existem 5 vilarejos que sempre estiveram cientes dos desenhos misteriosos que os cercam. A Índia é uma civilização cheia dessas inscrições, esculturas, que provam, na minha opinião, são provas de uma civilização anterior a essa que nós temos hoje, a qual eu chamo da civilização do mundo antigo, que veio antes do reinício da história, né? Os antigos pictogramas logo chamaram a atenção dos arqueólogos. Com a curiosidade aguçada, eles continuaram sua investigação das aldeias próximas. O resultado realmente surpreendeu a todos. Eles chamam isso de pré-histórico. Só que como isso aqui pode ser pré-histórico? Isso aqui até é algo relativamente simples. Relativamente. Mas existem esculturas, existem construções extremamente complexas, obeliscos pesadíssimos, tão grandes que máquina alguma criada na atualidade é capaz de erguer. E eles, entretanto, eram colocados de pé na época, segundo a história oficial, através de técnicas rudimentares. Mentira!
Existia uma civilização avançadíssima naquilo que eles chamam de pré-história, naquilo que eu chamo de mundo antigo ou período anterior ao reinício da história. Bom, eles dizem que foram encontradas milhares de gravuras rupestres, também conhecidas como petróglifos, quer dizer, aquilo que é uma espécie de glifo de escrita ou desenho gravado em pedra, né? Da era que eles chamam de pré-histórica. A maioria deles foi esquecida por milênios, desde que foram enterrados sob o solo, quer dizer, eles foram gravados na pedra e aí as camadas de solo, de poeira, foram se acumulando em cima e ficaram lá enterrados, esquecidos. A arte de tirar o fôlego apresentava uma variedade de assuntos, como pássaros, animais, pessoas e vida marinha, além de desenhos geométricos exclusivos. Os pictogramas são as únicas peças sobreviventes de uma antiga civilização perdida que ninguém sabia que existia. Mentira, né? Sabiam sim, só o povão é que não fica sabendo porque é mantido na extrema ignorância. Como resultado, eles são a única fonte de informação para arqueólogos interessados em aprender mais sobre a misteriosa cultura. O mais intrigante deles é o motivo de duas pernas de cócoras espalhadas para fora. O símbolo é cortado no quadril e geralmente é implantado como um motivo lateral para os relevos rochosos. Veja só quantos desenhos aqui. Por terem desenhado em quase todas as colinas daquela época, os arqueólogos conseguiram determinar que a civilização existia aproximadamente por volta de 10.000 a.C. A escassez de arte, representando a agricultura, e a abundância de pinturas representando animais caçados, davam a impressão de que essas pessoas eram caçadores e coletores com pouco interesse pela agricultura. Agora, veja só que um tubarão, uma espécie de... parece um rinoceronte, alguma coisa assim, animais diversificados aqui nessas inscrições. É um conjunto de mais de 100 figuras nesse caso aqui, né? Não encontramos nenhuma foto de atividade agrícola, diz aqui o Tejas Garg, mas as imagens mostravam animais caçados e há detalhes de formas de animais. Então este homem sabia, provavelmente não um só, né? Sabia sobre animais e criaturas marinhas. Isso indica que ele dependia da caça para comida. Havia um mistério em torno desses artistas que esculpiam animais como hipopótamos e rinocerontes. Veja só. Preste atenção nisso aqui. Vocês estão vendo aqui rinocerontes, uma espécie de hipopótamo, outros animais. Qual é o mistério? Como é que ele está desenhando tubarões, rinocerontes, hipopótamos e vários outros animais que não conviveram em conjunto no mesmo ambiente, segundo aquilo que nos é dito pela história? E outro mistério aqui, nenhuma dessas espécies jamais existiu naquela região, segundo eles, né? Segundo eles, não existiram esses animais lá. E até há uma probabilidade de isso aí ser verdadeiro, porque para que se provasse a existência desses animais lá, deveriam existir esqueletos dos animais diversos no local, o qual até o momento, pelo menos, não foi provado que existiu. Mas o fato de que ele está desenhando animais tão diversos é sinônimo de que havia uma cultura antiga de escala mundial, ou pelo menos de uma região bastante abrangente, de forma que as pessoas que estavam naquele local conheciam animais que viviam a centenas ou talvez milhares de quilômetros um do outro, né? O fato de que a antiga civilização estava ciente deles fornece evidências de que as pessoas vieram de outra região, ou que a Índia Ocidental já abrigou rinocerontes e hipopótamos, ou que existia, na minha opinião, essa é a hipótese mais válida que não foi apontada aqui, que existia uma civilização global antiga. E se não é prova, para aqueles céticos é pelo menos um forte indício de que isso é um fato, são as pirâmides que estão espalhadas pelo mundo inteiro, a maioria delas construídas de forma muito semelhante, e não só elas. Portais esculpidos em pedra, vários tipos de glifos semelhantes espalhados pelo mundo inteiro, né? Então são indícios nesse sentido. Mais ou menos como, por exemplo, os glifos de Gosford, que eles estão dizendo aqui que são desmascarados, né? Ou foram desmascarados. Por que ele diz que são desmascarados? Esses glifos seriam glifos egípcios, ou os hieróglifos, né?
e que teriam 5 mil anos na Austrália. Mas como é que eles estariam na Austrália se eles são egípcios? Isso provaria uma civilização de cunho mundial que teria, né, então se espalhado desde o Egito, pelo menos até a Austrália, ou de alguém que teria se perdido e ido para lá. Eles aqui estão dizendo que não é bem assim. Eles estariam dizendo então que esses glifos seriam lá de 1920 e, portanto, não teriam 5 mil anos, que a prova disso seria pelo fato de que esses glifos que estão gravados na atualidade, sim, eram hieróglifos egípcios, porém hieróglifos mais recentes, de 1920 e não de 5 mil anos atrás, porque eles seriam incompatíveis. Então, embora a datação pudesse corresponder a 5 mil anos, os glifos não correspondiam. Na minha opinião, isso não merece muita credibilidade, esse suposto desmascaramento, porque até onde se sabe, esses hieróglifos não eram algo recente, eles eram, até onde eu sei pelo menos, um fruto de um trabalho de milênios atrás, e eles não foram sendo atualizados, pelo menos não até o século passado, né? Mas enfim, é só uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que pode ser um indício, embora nesse caso aí um indício contestado, né, algo polêmico, de que pode sim ter havido uma civilização de nível global. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, foram temas aí diversos, mas o que eu quero trazer com essa questão de temas diversos é demonstrar que aquilo que ocorreu no passado parece estar se repetindo, aquilo que levou àquela civilização avançadíssima do passado, que na minha opinião se transhumanizou e que levou ela à destruição, parece que está encaminhando a humanidade para o mesmo destino. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.